Mas, presidente, sim, só para a gente quebrar o gelo aqui, é que o senhor nunca dirigiram um carro pro senhor chapadão, porque esse cara vai andar a 30 por hora. Não, a minha esposa um dia reclamou para mim, né? Porque ela é bastante discreta, né? Que quando ela andava em Brasília, ela é obrigada a andar com carro com segurança, até com a minha filha também é obrigada a segurança. Ela reclamou que o pessoal ia a 40 por hora em Brasília. Daí eu falei lá com o João Heleno, siga aí a velocidade definida pelas placas. Aí o pessoal começou a andar a 60, de vez em quando a 40, a 70, daí ela não reclamou mais. Mas assim, pessoalmente, o senhor é contra a legalização da maconha? Se depender de mim, tá, eu veto uma proposta nesse sentido. Se bem que quem faz as leis, em última análise, é o Congresso Nacional. Que eu vetando, o Congresso pode derrubar o veto, não tem conversa, vai ser... É igual a questão de aborto, né? Se o Congresso aprovar, eu veto. E se o Congresso derrubar o veto, a gente é obrigado a cumprir a lei. Sim, sim. Então, mas nem existe debate nesse sentido. Quando você fala em feitura de direito, volta para o Supremo. O Supremo não pode ter freio nisso aí. O Supremo vê a questão de constitucionalidade. Sim. E não de materialidade de leis. O Supremo não pode ficar legislando, praticar o ativismo judicial. A princípio... Cada poder no seu quadrado. A princípio, o papel do Supremo é decidir sobre a constitucionalidade das leis, não é? Sim. E o senhor tem criticado bastante eles aí sobre algumas decisões e tal. Porque eles interferem, tá certo? E não pode interferir. Você quer ver, pouco tempo atrás, o Congresso e, por vezes, o Conselho Nacional o CNJ, Conselho Nacional de Justiça, não é isso mesmo? Tá. Decidiram há pouco tempo que homofobia e racismo, homofobia deve ser tipificada como se racismo fosse. Tá? Quem tem que decidir isso é o Congresso. Tá. Se for uma proposta de emenda à Constituição, eu nem entro em campo. O teu problema não é com a proposta em si. Não, nós temos que, olha só, para nós vivermos em harmonia, cada poder tem que fazer o seu papel. Tá? E o ativismo judicial se faz presente no Brasil. Quer ver a questão da prisão do Daniel Silveira, por exemplo? Tá. Ele falou muita coisa que eu condeno. Mas não é um ministro que resolve abrir um inquérito, que resolve investigar e resolve punir o cara. Isso já aconteceu antes? Isso daí é realmente um caso interessante porque, assim, não me parece o papel do Supremo mesmo. Não pode ser isso aí. Se você, por exemplo, se sentir ofendido por palavras minhas, você entra na justiça. Você não pode prender o cara. E ficou preso 9 meses, praticamente. Agora, por que eu não entrei em campo nessa questão? Porque o ministro Alexandre de Moraes resolveu dar uma canetada, né, criou a figura do flagrante continuado. Nunca fiz na minha vida, nem para traficante. A Polícia Federal foi na casa dele à meia-noite. E daí ele ficou preso 9 meses. Mas na semana seguinte, ato contínuo a prisão dele, a Câmara dos Deputados diz que a prisão era legal. E se eu fizesse qualquer coisa, eu estaria não agindo contra o Alexandre de Moraes, mas contra o Poder Legislativo. Daí fiquei na minha. Eu imagino que tenha sido porque o Daniel, ele, segundo o STF, ele fez ataques diretos ao STF, né? E aparentemente Mas o que é liberdade de expressão, meu Deus do céu? O que é liberdade? O parlamentar, a Constituição de 88, tá? Eu cheguei em 91. E naquela época começava a se punir parlamentar ao arrepio do artigo 53. O que dizia o artigo 53? Deputados e senadores são invioláveis por palavras, opiniões e votos. Daí o pessoal, quando existia esses ataques, né? Não, palavras, opiniões e votos, mas tem que ter um limite. Liberdade com responsabilidade. O que o Congresso fez em 2001? Botou um pronome quaisquer. Deputados e senadores são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer palavras, opiniões e votos. O que é quaisquer? Eu posso xingar você do que eu quiser. Você pode entrar na justiça, calúnia, difamação, né? Mas prender nunca. E aconteceu exatamente isso. Tanto é que, quando saiu da esfera do Supremo, quando o Daniel foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal por palavras, a 9 anos de cadeia, a começando em regime fechado, em menos de 24 horas eu concedi a graça, né? O indulto. Foi uma grande polêmica também. Mas era legal. Tive gente contrário, porque muitas coisas eu decido com quem de direito. Se eu começar a conversar com 3, 4 pessoas, vaza.
Teve ministros que eu conversei e foram contrários. Você vai arranjar uma briga com o Supremo. Olha, eu posso brigar com qualquer um, menos com a minha consciência. Eu vi um parlamentar, porque eu fui deputado também. E tem muita coisa que eu batia no passado como parlamentar, e outros poderes também. Tá? É a nossa liberdade. Você no Congresso, você pode entrar com um projeto para qualquer coisa. Para qualquer coisa. Você inventa lá, eu quero que no Brasil aqui o regime seja tal, paredão para quem não sei. Você pode entrar com o projeto. O parlamentar, aquela pessoa que tem o direito, né, pelo artigo 53 da Constituição, defender o que bem entender. E ponto final. Se ele fez besteira ao longo do seu mandato, que não seja reeleito lá na frente. Então, errou, no meu entender, o Supremo. Tá? Errou o parlamento, no meu entender, quando, por ampla maioria, resolveu manter o Daniel preso, e ninguém sabia quando ele ia sair da cadeia. E depois eu fiz a minha parte. Vamos botar ele no seu lugar, porque um poder não é melhor do que o outro. E a questão da liberdade de expressão é sagrada. Você pode ver, há poucas semanas, se votou uma urgência de um projeto em Brasília, eu entrei em campo contra a urgência. E quase ela foi aprovada, querendo aqui criar uma lei sobre fake news.